Olá pessoal, tudo bem com vocês? Turma, é o seguinte, nossa disciplina Teoria Geral do Processo, dada aí as condições excepcionais que nós estamos vivendo, com relação à suspensão das aulas, coube aos professores auxiliar vocês com algumas videoaulas, tá? Para direcionar vocês no estudo, para que vocês não fiquem aí sem participação do conteúdo que vocês têm acesso no AVA, tá bom? Então a pretensão aqui é ajudar vocês um pouquinho no estudo que vocês estão fazendo aí de maneira distante, tá bom? Bom, deixa eu fazer um resumo breve daquilo que a gente viu ao longo dessas nossas aulas, tá? Nós conversamos um pouquinho, turma, a respeito dos meios alternativos ou meios equivalentes à jurisdição para a solução de conflitos, né? Os meios alternativos de solução de conflitos. São fontes ou métodos que auxiliam o jurisdicionado, o indivíduo, a pessoa inserida na sociedade, que se vê envolta a um conflito decorrente de uma relação jurídica, na busca de uma solução para este conflito existente, tá bom? Então nós observamos pelas nossas primeiras aulas que houve aí uma evolução histórica quanto à solução dos conflitos na sociedade, tá? Conversamos um pouquinho a respeito da autotutela, que é um meio de se solucionar o conflito sem a presença estatal, sem a presença do Estado, né? No entanto, de maneira a aplicar o exercício da força, né? Então, nós até conversamos com vocês durante as nossas aulas, de que a autotutela como exercício do direito com as próprias mãos é um mecanismo atualmente utilizado apenas como uma exceção dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Ele não é uma condição de regra como era nos primórdios, tá? Então, quando se aplica o Instituto da Autotutela, nós estamos falando de resolver o conflito com as próprias mãos de maneira violenta, né? De maneira violenta, o que se permite hoje é o uso da força de maneira moderada, tá bom? Bom, avançando um pouquinho mais, nós falamos também da chamada autocomposição, né? Então, tivemos a autotutela, tivemos a chamada autocomposição. A autocomposição é quando as próprias partes resolvem os seus conflitos, as suas lides instauradas, né? No entanto, há rigor sem a necessidade de uma aplicação estatal ou de um terceiro alheio às partes solucionando o conflito. Embora até exista a figura de um terceiro, mas o terceiro não está ali envolta naquele conflito para trazer uma decisão que não seja decisão exarada ou estabelecida pelas partes, tá? Então, na autocomposição, o que nós temos são as próprias partes, sem o exercício da força, de uma maneira compositiva, pela composição, estabelecendo aí uma solução para os conflitos, tá? E também, passada a autotutela, a autocomposição, a chamada heterocomposição, que aí sim nós falamos de um terceiro alheio às partes, na qual tem a incumbência de trazer uma solução
para os conflitos existentes. Então, as partes submetem o conflito que está instaurado para que esse terceiro, que é alheio a essas partes envolvidas, traga uma solução efetivamente, tá? Então, o que nós também entendemos e conversamos com vocês foi de que, vinculada à autocomposição, nós temos como métodos alternativos de solução de conflitos o caráter aí da chamada mediação ou conciliação, né? Um dos dois métodos que pode ser aplicado em determinado caso concreto na solução dos conflitos. Lembrem-se que a diferença básica entre a mediação e também a conciliação é que quando nós aplicamos um método de mediação, ele é vinculado naquele conflito cujas partes mantêm aí um vínculo, né? E aí o método mais adequado para a solução desse conflito é a mediação, o que não acontece quando se aplica a conciliação, né? Na conciliação, a gente utiliza-se desse método para solucionar o conflito, quando então as partes não possuem um vínculo, né? Então, a exemplo da aplicação da mediação numa discussão, por exemplo, vinculada a alimentos, né, à família, né? Nesse caso existe um vínculo entre as partes e aí a sugestão é que a aplicação da mediação é método de maior alcance, tá? Imagine, por exemplo, pensando agora na conciliação, se há, por exemplo, uma colisão de veículos em que as partes não se conhecem, não têm vínculo e aí querem discutir aquele conflito existente em razão daquela colisão. Aí, neste caso, pela autocomposição é possível se aplicar a conciliação, as partes ali se resolvem e aí não mantém vínculo depois da solução daquele conflito. Uma outra diferença que existe entre mediação e a conciliação é que o terceiro que está intermediando ou acompanhando as partes na solução do conflito, na mediação, esse terceiro não se apresenta como um terceiro que faz sugestões para a solução do conflito. Ele apenas tem, como regra geral, né, ele tem a finalidade de aproximação das partes para que elas próprias consigam chegar num consenso de uma solução melhor ou mais adequada aí para os conflitos, diferentemente da conciliação. Na conciliação nós já temos aí o conciliador como uma figura que pode, como estratégia de conciliação, aplicar aí sugestões para a solução do conflito, tá bom? A margem da mediação-conciliação como equivalente jurisdicional também, ou como um meio alternativo de solução de conflitos, nós temos a chamada arbitragem. Na arbitragem não é autocomposição, a arbitragem é heterocomposição, e aí ela é heterocomposição, mas cuidado, uma heterocomposição não estatal. Por quê? Porque é um terceiro alheio às partes, no entanto, porém escolhida pelas partes para a solução de eventual litígio, e aí neste caso da arbitragem, o árbitro ele decide aquela lide. Então, por isso se trata de uma heterocomposição. Nós temos aí sim na arbitragem, diferentemente da mediação e conciliação, essa figura desse terceiro interveniente que traz uma decisão
para as partes. Aí percebam que não é a condição de conciliação, de autocomposição, não. Aí é um terceiro, de fato, decidindo a lide, tá bom? Observo também que, como nós vimos nas aulas, a arbitragem, ou para até aqueles colegas que ainda não viram, mas acompanhando o nosso material que está disponibilizado para vocês, aí no ambiente virtual, na arbitragem nós temos as partes escolhendo, e as partes optando em escolhendo a arbitragem, elas afastam então a heterocomposição pela jurisdição estatal. Então, a partir do momento em que as partes decidiram que em determinado negócio jurídico, em havendo um litígio, um conflito, que a solução para esse conflito será adotada ou determinada pela arbitragem e não pela jurisdição estatal. Nesse caso, por meio de cláusula arbitral, compromisso, pacto compromissório, compromisso arbitral, as partes então decidem não levar para o juízo e sim resolver extrajudicialmente, tá bom? Neste caso, deve ser lembrado o seguinte, se as partes pactuaram cláusulas se comprometendo em levar o conflito para a arbitragem, então essa cláusula é condição impeditiva de se alcançar uma tutela jurisdicional por meio da jurisdição estatal, tá bom? Então, um contrato em que se firma a cláusula estabelecendo que o conflito será resolvido pela arbitragem, não adianta tentar levar este conflito para a solução via judiciário, porque o judiciário vai ficar adstrito à condição que foi firmada pelas partes no instrumento ou no negócio jurídico, não podendo então dar uma solução para aquele caso concreto, tá bom? Vejam, nós temos uma lei que trata da arbitragem, né, no ordenamento jurídico brasileiro, a Lei 9.307, é a lei que vai tratar a respeito da arbitragem, não é qualquer tema, qualquer conflito que pode ser objeto de arbitragem, tá bom? A própria lei vai estabelecer quais são aquelas demandas que podem ser objeto de fixação de cláusula que leve o conflito a ser solucionado pela arbitragem, né? Estaríamos falando aí daqueles conflitos que envolvem direitos patrimoniais disponíveis, certo? Então, em se tratando de direitos patrimoniais disponíveis, são então aquelas situações que podem ser discutidas via arbitragem, né? Afora isso, a arbitragem não tem jurisdição para a atuação. Legal, pessoal? Fizemos aqui um resumo daquilo que nós vimos vinculados aos métodos ou meios alternativos de solução de conflitos, tá bom? Um abração para todos!